pessoa que precisou de ajuda de um educador financeiro foi o Tese. O Tese era um jogador de algum daqueles desportos. Tinha um salário muito alto, como os jogadores profissionais, e ele precisava de ajuda para começar a investir. E ele afirma que quando começou a ser jogador e quando ele começou a ganhar dinheiro, ele automaticamente gastou muito. Comprou uma casa para a mãe, um monte de correntes de ouro com diamantes, fez um monte de viagem e ele que ganhou o primeiro bónus ou salário de 1,6 milhões de dólares, ele gastou quase o dinheiro todo. E isso é muito comum das pessoas que nasceram com menos recursos, com menos dinheiro e de um dia para o outro, seja por fruto da profissão, seja porque ganharam algum prémio, as pessoas começam a ganhar muito e gastam muito. Porquê? Falta aquela parte de finanças comportamentais, falta a parte de educação financeira e porque as pessoas acham que o dinheiro vai durar para o resto da vida. Então foi o que aconteceu com o Tese, que ganhou o primeiro salário, o primeiro bónus de 1,6 milhões e ele gastou quase tudo, achando que ia ser um jogador com uma grande carreira e que ia ter muitos bónus e salários semelhantes. Acontece que aconteceu uma coisa ruim. Ele quebrou o pé e ele foi dispensado. E aí ele entendeu que realmente o dinheiro não dura para sempre, que fez algumas compras que ele considerou exageradas, não a casa que ele comprou para a família, não a casa que ele deu à mãe, mas, por exemplo, aquele monte de correntes, aquele monte de viagens que ele fez, que foi um desperdício, porque ele deveria ter logo começado a poupar. E o educador financeiro diz que é verdade, todas as pessoas que têm uma profissão, em especial os jogadores profissionais, quando as pessoas têm uma profissão que depende da sua idade, que depende do seu corpo, logo no primeiro dia devem começar a poupar. Porque neste caso o Tese quebrou o pé, começou a jogar mal e ele foi dispensado. Mas como ainda tinha um dinheiro, ele pediu ajuda ao educador financeiro para começar a investir. Então o educador financeiro lhe fez um plano simples de investimento, que é todo o dinheiro que ele tem e que lhe sobra, e ensinou-lhe a fazer ali o plano, ele investiria em SP500, que é uma cesta de ações das maiores ações dos Estados Unidos. Então, em vez de ele estar a comprar a ação A, a ação B, a ação C, ele investe naquela cesta e automaticamente ele já tem um pouco de cada ação das maiores 500 ações dos Estados Unidos. E me pareceu que era um conselho muito sensato, pois uma pessoa que nunca investiu e que vai começar a escolher ações tem que estudar muito, precisa de ter muito conhecimento. Enquanto que investir apenas no SP500 acaba por estar exposto às maiores ações e acaba por ser melhor, com menos estudo, ser mais fácil. Então é só comprar o SP500 todos os meses ou cada vez que ele tivesse dinheiro. Então, se eu gostei do plano, sim, eu gostei do plano, mas não era o plano que eu faria uma pessoa que está começando os investimentos. Pois como ele está exposto a ações é uma renda variável, eu gostaria de ter visto ali alguma diversificação, em especial na renda fixa, que ajuda a manter o património. É algo que protege o património. E uma pessoa que começa logo na renda variável, ela vai oscilar, vai subir, vai cair e no início, sem a pessoa estar preparada, pode causar algum susto. Ou seja, eu gostei do plano, mas não era o que eu faria para uma pessoa que está começando.
Depois, outra coisa que eu não gostei muito foi de uma afirmação que o educador financeiro fez, que é, bom, então você coloca lá o dinheiro, ele explicou muito bem o que era isso do SP500, você compra aqui, faz aqui e depois é só curtir a vida porque ele vai crescer 10% ao ano todos os anos. Bom, esta informação não é eu não gostar, esta afirmação é errada. Ninguém pode afirmar que um conjunto de ações ou determinadas ações ou qualquer coisa que seja negociado na bolsa, a renda variável, que vai crescer 10% ao ano. Nós podemos mostrar expectativas da economia do futuro, nós podemos mostrar como é que funcionou esse SP500 nos últimos anos, mas seguramente que é um gráfico que mostra subidas e caídas e que não cresce de forma linear 10% ao ano. Talvez fora das câmaras ele lhe tenha dado uma explicação um pouquinho mais detalhado, mas depois na edição, ali no documentário, o que apareceu foi exatamente isto. Você coloca SP500 todos os meses e cresce 10% ao ano. É tão errado como eu dizer, então você compra, por exemplo, IBOV, que tem as maiores ações da Bolsa Brasileira, e ele vai crescer todos os meses 10% ao ano. Não é possível falar isso. Vem uma pandemia, vem uma crise, muda o governo, a Bolsa tem algumas oscilações. Então, essa afirmação e o facto de ele não ter muito diversificado a carteira do Tese foi o que eu não gostei assim tanto. Mas o educador financeiro fez uma coisa muito legal que eu costumo fazer com os meus alunos de mentoria. O Tese comprou uma série de bobagens, um pouquinho para se mostrar, e que ele próprio se arrependeu. Quando ele tem um monte de corrente de ouro cheio de diamantes, ele sabe que aquilo foi um dinheiro mal gasto. Então ele pegou em algumas coisas dessas que o próprio Tese considerou como sendo bobagens e ele lhe disse: se você tivesse investido esse dinheiro, imagina o dinheiro que você teria agora. E fez as contas, não é o imagina, é este é o dinheiro que você teria agora. Ou seja, se você em vez de tivesse comprado a corrente naquele momento, hoje poderia ter comprado uma e ainda sobrar dinheiro, ou ter o dinheiro investido para um futuro melhor. O que ele lhe quis dizer é que, às vezes, comprar no imediatismo acaba por ser muito errado. Basta nós escolhermos o melhor momento de compra. E que comprar só para mostrar aos outros que é muito errado, porque aquele dinheiro todo investido daria um grande conforto financeiro. Lembrando que o Tese era um jogador profissional e que acabou de ser dispensado porque ele quebrou o pé, já não jogava tão bem. Então, realmente achei uma comparação muito boa. Bom, depois do educador financeiro lhe ter dado a aula, mandou-lhe uns deveres de casa. Olha, tens que abrir a corretora, tens que transferir o dinheiro, tens que fazer isso tudo. E uns dias depois, o educador financeiro foi ter com o Tese e disse-lhe aí como é que correu. E uma resposta que eu também já esperava, porque acontece muito com os meus alunos da mentoria, é que o Tese não conseguiu agir. Porquê? Porque ele teve medo. E aí o educador financeiro ajudou ele a abrir a conta no corretor, a transferir o dinheiro, ver quais eram as informações importantes. Ou seja, um educador financeiro precisa de ter esta sensibilidade, que é entender que do outro lado está uma pessoa a tirar dinheiro da sua conta corrente, que é algo que todos nós intuitivamente já conhecemos, para colocar dinheiro numa corretora, em algo que a gente ainda não entende muito bem e que, na maioria das vezes, funciona melhor da seguinte forma:
dá-me a mão e vamos os dois fazer juntos. Eu abro muitas vezes a conta da corretora pelo Zoom, agora com a tecnologia, nem precisamos de fazer presencialmente, porque eu sei o quanto isso dá medo. Enquanto a pessoa não vê lá o investimento no própria corretora e não vê aquilo a começar a ganhar dinheiro, dá um medo. Deu a mim, deu aos meus alunos, deu à tese, e eu achei muito legal o educador financeiro ter essa sensibilidade. Bom, e como eu já falei, no final, o educador financeiro, as coisas acabaram por correr melhor, porque o TES depois, noutra temporada, conseguiu um outro contrato, ou seja, financeiramente, eles que estavam vivendo ali um momento delicado por conta do TES ter sido dispensado, depois as coisas começaram a melhorar, mas o educador financeiro deixa este alerta. Todos os atletas têm que se preocupar com a aposentadoria desde o primeiro dia. E eu concordo, mas eu quero acrescentar que todos nós temos que começar a preocupar-nos com a aposentadoria desde o primeiro dia. Por dois motivos. Primeiro, porque é conhecido que em toda a parte do mundo, todos os países mais ricos, os mais evoluídos em termos de economia, que estão com grandes problemas por conta das aposentadorias. Porquê? Porque uma aposentadoria, ela é paga da seguinte forma: as pessoas que estão na idade ativa estão a contribuir para as pessoas aposentadas hoje. Ou seja, não fui eu que juntei dinheiro para mim no futuro. Não, eu juntei dinheiro, eu paguei a aposentadoria do velhinho no mesmo ano em que eu tive esse desconto, em que eu paguei essa aposentadoria. E quando eu for a velhinha, são os novos de hoje que vão pagar a minha aposentadoria. Bom, o problema é que cada vez nós vivemos mais anos, cada vez tem mais pessoas idosas e cada vez tem menos pessoas ativas. Então, a conta não fecha, porque tem menos pessoas a pagar uma aposentadoria de cada vez mais pessoas. Então, esse é o motivo que nós nos devemos preocupar com a nossa aposentadoria. E o segundo motivo é que quanto mais depressa você começar, eu começar, toda a gente começar, menos esforço vai ser necessário. Porque 10 reais, quando ficam investidos 20 ou 30 anos, gera muito dinheiro. Enquanto que quando uma pessoa só se começa a preocupar com a aposentadoria aos 40 ou aos 50 anos, vai precisar de fazer um esforço maior, colocar de lado 1.000, 2.000 reais, porque não se começou a preocupar antes. Então, no cenário ideal, as pessoas logo quando começam a trabalhar, deveriam começar logo a colocar 10 reais todos os meses, no outro ano 15, e por aí, para quando tiverem na idade da aposentadoria, eles terem um património muito razoável e não terem de fazer grande esforço. Então, esses são os dois motivos porque você se deve começar a preocupar com a aposentadoria mais cedo. Primeiro, porque todos os países estão cada vez com mais dificuldade em pagar a aposentadoria e é um problema que só vai agravar com o tempo. E segundo, porque quanto mais depressa você começar, quanto antes você começar, menos dinheiro vai precisar de lá colocar, porque os juros fazem o resto.